Povo Maranata, graça e paz, bom dia. 8h30 da manhã. Essa madrugada foi intensa. Essa madrugada foi forte. Conforme eu, na madrugada mesmo, postei. Me deu um sonho, foi sonho, tá? Onde eu estava no espaço sideral. E no espaço sideral eu pude contemplar o inimigo. Num corpo de pedras preciosas, muitas pedras preciosas eram o seu corpo, porém estava ofuscada, entenebrecida. Eu podia ver a mescla do seu corpo de pedras preciosas com o ofuscamento da negritude que estava sobre seu corpo. Quem perguntava se gigantesco, enorme, o sistema era a base e ele pisava a ponto de abalar todo o sistema solar, dizendo que era entre as festas trombetas de 2019 e acho que 2020. Mas dava um pisão enorme e abalava tudo. E eu acordei. Eu acordei e meio atado com a cena que vi. E também meio que confuso, porque eu tinha por certo 99,9% do arrebatamento acontecer agora na festa de trombeta, terça-feira. E com esse sonho, agora já não tenho 99,9%, tenho 50%. Pode ser agora, pode ser na Páscoa, pode ser entre a festa de trombeta e a Páscoa de 2020. Ou seja, nós temos uma linha de pensamento, trombetas, outros têm uma linha de pensamento, Páscoa, e outros entre uma coisa e outra. Se o sonho for fonte divina, o arrebatamento pode acontecer a partir do dia 1º de outubro até o meado de abril de 2020, qualquer dia. Ou na festa de trombetas ou na festa de Páscoa. São 3 princípios. Aí eu fui falar com Deus, falei, Senhor, que é isso? Por que fizeste assim? E orei, eu falei para vocês na hora que eu postar, né, que eu ia orar, e fiquei 1 hora, gente, 1 hora falando com Deus. 1 hora falando com Deus. Então dormi. E Deus me deu um sonho que me deixou bem claro o seguinte. Eu estava na Cidade Alta. E estando eu na Cidade Alta, Deus me deixou bem claro que Ele estava usando seus atalaias, sim, anônimos, para avisar. Ninguém vai falar que Deus não avisou. Que estava vindo morte, destruição. Estava vindo tribulação, juízo, ira para essa terra. E Deus me deixou bem claro ainda, até falei com a minha esposa agora, que se Ele tivesse encontrado nos nobres, e me deu nomes, e que chegue até eles, se tivesse encontrado nos nobres, tipo Silas Malafaia, Marco Feliciano, Abílio Santana, Elcio de Assis, Adeilto Costa, Bispo Macedo, R.R. Soares. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Elaine de Jesus, Cassiane, Fernanda Brum, Rose Nascimento. Presta bem atenção. Fernandinho. Krebe Lucas. Gente nobre no mundo gospel, tanto da pregação quanto do louvor. Muitos teria seguido eles e atentado mais para os avisos desses atalaias, desses arautos. Porém, eles, por causa dos negócios desse mundo, por causa do interesse financeiro,
desprezaram o convite das bodas do Cordeiro. E Deus encontrou em nós, os que estavam pelas esquinas, pelas ruas, anônimos, os bons e os ruins. Encontrou em nós, conforme está na parábola de Mateus 22, a oportunidade de falar sobre o convite das bodas do Cordeiro. E então, por não termos fama, não termos notoriedade, não termos diploma, por não sermos catedráticos, por não termos um canudo que nos garante a exegese da palavra, a hermenêutica da palavra, a homilética da palavra, por não sermos chamados de pastores de fama, reverendos de fama, lordes de fama, apóstolos de fama, não nos dão ouvido, ninguém nos ouve. Deus me deixou bem claro que por nós sermos esses das esquinas, chamado de última hora, ninguém se interessa em nos ouvir, em compartilhar o que falamos, o que pregamos, o que anunciamos, o que alertamos acerca da vinda do Senhor Jesus. Ninguém se interessa em compartilhar nossos áudios, nossos vídeos, nossos textos escritos, nossos alertas, nossas trombetas sendo tocadas para despertar aqueles que dormem no sono da indolência quanto à vinda do noivo. Mas se você olhar quantos seguidores tem o Silas Malafaia, um Bispo Macedo, um R.R. Soares, um Marco Feliciano, um Abílio Santana, um Elcio de Assis, um Adeilto Costa, uma Cassiane, uma Fernanda Brum, uma Elaine de Jesus, um Kleber Lucas, um Fernandinho. Se vocês olhar quantos seguidores esses camaradas têm, ultrapassa a casa de 1 milhão. Mas eles só trazem anúncio de prosperidade, de conquistas terrenas. Não fala sobre as bodas do Cordeiro, sobre o momento do casamento, da necessidade de estar em santidade, em santificação, em consagração, em purificação, em uma vida regrada de jejum e oração, de ganhos de almas, resgate de almas, libertação de almas, discipulado de almas. É triste. Deus me deixou bem claro que esse papel é nosso, dos anônimos, que fomos chamados de última hora pelas esquinas, sendo nós bons ou ruins, mas recebemos chamado para sermos noiva de Cristo, a participar da festa das bodas do Cordeiro, a festa das bodas do casamento, a ser participante como noiva da festa de casamento do noivo Jesus conosco. É forte. Eu tenho hoje 7 mensagens para trazer para vocês, pelo que Deus me deu. E trarei. Vou meditar bem no que Deus me deu. A partir de 2 horas da tarde, em jejum, com a orientação de Deus, trarei 7 mensagens do que foi me dado nessa madrugada, além disso que já vos falei. Ricardo Luiz. Eu estava ouvindo aqui esse vídeo onde um rabino judeu, há 70 anos atrás, escreveu uma profecia que ele recebeu de Deus, diz ele que recebeu de Deus. 30 anos depois, há 40 anos atrás, ele publicou, e agora, 70 anos depois, 40 anos depois, a gente vê cumprindo diante dos nossos olhos. A profecia diz que o Messias surgiria no cenário mundial, assim quando houvesse eleições em Israel e não houvesse governo. Literalmente, houve eleições em Israel e não há governo. É Deus que vai decidir o governo de Israel. Está lá hoje Benjamin Netanyahu, sem governo, tomando conta ali
até que se decida quem governará Israel, quem será o primeiro-ministro. E essa profecia apontava para o cumprimento de 5.780 anos de Israel, que se dá agora entre 29 de setembro e dia 1º de outubro. Olha só que profundidade. Vamos